Olá, pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio do Papo Acidental. A nossa convidada de hoje é a Carmen Migueles. Ela é carioca, liberal, filiada ao Partido Novo, empreendedora, professora da FGV, consultora empresarial, gestora pública. Ela foi candidata à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e contribui ativamente para o debate público e por isso a convidamos aqui. Sua área de pesquisa hoje é cultura e seu papel na gestão de riscos, transformação digital, inovação e governança. Carmen, muito bem-vinda, uma honra enorme tê-la aqui no Papo Acidental. Obrigada pelo convite, Capela. É sempre bom trocar ter alguém para conversar, imagina, em plena quarentena, isso é muito bom. É verdade, e esse daí já é inevitável não falar é inevitável falar dessa pandemia, né. O Sim, que que verdade. tem muito já foi falado, né, mas o que que tem chamado a sua atenção aí de especificamente, algo. Uma coisa chama a minha atenção nesse cenário, olhando, assim, muito de forma macro, que é a nossa dificuldade, a nossa perplexidade diante de uma crise. Como se a gente tivesse conseguido, e a gente viveu um pouco nessa ilusão, a política quando começou a migrar para questões mais superficiais, e a política acabou indo muito para esse lado das múltiplas identidades, como é que a gente relaciona com isso, abrindo mão das questões públicas mais profundas, abrindo mão dos macro desafios que a gente enfrenta como sociedade. O que eu vi naquele momento? Chegamos num nível de saciedade, chegamos num nível de conforto, que a gente está se dando ao luxo de brigar por coisas que ameaçam menos ou que são mais subjetivas, embora possam causar mais ou menos dor para algumas pessoas. Quer dizer, as grandes causas que nos une, foram deixadas de lado. E agora aparece um episódio como esse e está todo mundo: "Epa, mas como assim?". Riscos são da natureza, crises e problemas dessa magnitude aconteceram algumas vezes na história da humanidade, nós não tínhamos resposta para isso, as pessoas foram muito mais, como é que a gente pode dizer, vulneráveis para esse tipo de situação. Agora a gente consegue dialogar em nível global, ter um monte de especialistas participando, mas ainda assim, nós fomos pegos de surpresa, porque a gente estava numa zona de conforto e numa percepção, talvez, de controle das variáveis, muito maior do que a natureza da vida permite. Então nós fomos surpreendidos pelo fato de que a vida pode ser dura e imprevisível e que a gente precisa estar preparado para isso. É É quase como se verdade. nós fomos traídos pelo cosmos, como assim? Estava tudo tão arrumadinho, a gente estava aqui numas discussões mais light, não haviam grandes macro desafios, então a gente podia brigar por nossas micro diferenças, teve um surgimento enorme desse narcisismo das micro diferenças, e agora a gente olha para isso e diz assim: "Não, espera aí, a gente está no mesmo planetinha azul aqui, e, agora a gente vai ter que se virar e descobrir maneiras de colaborar, porque é um risco muito real". Então, o que eu acho mais, que causa mais perplexidade nesse momento é o reconhecimento de que nós somos vulneráveis e nós não tínhamos as coisas sob controle, e que novas formas de interdependência e de colaboração se fazem necessárias para, de fato, garantir que a gente não seja levado por esse tipo de coisa. É verdade, serve para lembrar nosso tamanho pequeno, assim, diante do universo e como que a gente é vulnerável e tem que estar sempre atento, né, sempre acho que talvez se a gente tivesse um investimento mais consciente, assim, em saúde, nos serviços públicos de forma geral, né, a gente poderia estar lidando um pouco melhor. Porque se a gente para pensar, aqui no nosso caso do Rio de Janeiro, né, tem pessoas morrendo todos os dias aqui dos nossos lados por razões que a gente já evoluiu, a gente já passou dessa fase e de repente agora tem pessoas morrendo por uma doença, um vírus será que a gente vai voltar a pensar sobre essas pessoas? No caso, não tem nem saneamento básico, não tem nem o mínimo de condições para sobreviver, né. Espero que isso ajude a refletir um pouco sobre isso, né.
Sim, eu acho que a gente tem que refletir sobre o papel do cidadão nisso tudo, sobre o papel do cidadão como eleitor, sobre o papel do cidadão como um pensador da cidade, o papel do cidadão participando e se engajando nos processos, de decisão e nos processos públicos, como é que a gente aloca recurso com mais transparência, como a gente pode hierarquizar prioridades, porque mesmo os liberais no Brasil, eles tendem a falar do doente oculto. Alguém no Estado deveria ou não deveria estar fazendo isso ou aquilo, tá, mas e o papel do sujeito, né? E eu, e você, onde que a gente deveria estar participando que a gente não está? Por que que a gente é refém do tal do discurso da política pública? Porque falta a sociedade civil. Quando a gente discute política sempre pensando na perspectiva do que falta e na perspectiva do que o Estado deveria prover, a gente está realimentando o ciclo de impossibilidades e ineficiências. Então, eu acho que a gente precisa sair dele. É verdade. E recentemente você fez um post muito interessante, você falou sobre comentou sobre as pessoas que falam: "Ah, o Brasil tinha que ter uma guerra para pra aprender de verdade", né. E aí eu peguei 2 colocações que você colocou, assim, a primeira, você escreveu assim, abre aspas: "Coloque as prioridades no lugar certo. Só idiotas se apaixonam por coisas, carros, vestidos, joias. Poupe primeiro. Quando você tiver dinheiro suficiente para comprar um Mercedes, você poderá se dar ao luxo de comprar seu primeiro Fusca. Crises existem, vão existir sempre." Fecha aspas. Aí eu acho que é uma coisa talvez das mais básicas do cidadão, né, da conscientização do cidadão. Eh, Acho que talvez até influenciado pelos últimos governos, o estímulo ao gasto, ao consumo foi sempre falado, né, e acho que agora talvez seja uma hora de poupar, né. É, e eu acho que a gente parece sempre vítima das circunstâncias, a gente se coloca nesse lugar. Ok, os governos anteriores facilitaram o crédito, tá? Mas cada cidadão tem uma cabecinha em cima do pescoço para saber o que que faz com aquilo. Então eu posso ir para o viés do hedonismo ou eu posso não ir, eu posso usar aquele acesso a crédito para numa dinâmica de prosperidade, eu posso fazer isso pensando em como é que até invisto bens que vão melhorar a minha qualidade de vida futura. Tem uma pesquisa que nós fizemos sobre estratégias de consumo da classe média negra que ascendeu, desde o governo de Fernando Henrique, nós temos, uma ascensão dessa classe média negra, mais robusta, e o que nós vimos é que nessas famílias, por exemplo, o uso do crédito foi dado para a compra de máquina de lavar roupa. Aí você fala: "Tá, mas o que que tem máquina de lavar roupa a ver com a ascensão da classe média negra?" É muito contraintuitivo. Mas esses grupos entraram para igrejas evangélicas que pressionavam as famílias para liberar as mulheres para ir domingo para o culto. Se eu vou domingo no culto, eu preciso de uma máquina de lavar roupa, porque as mulheres de classe mais baixa usavam domingo no tanque para lavar roupa da família. Muito bem, você foi para o culto e você, para isso você precisou da máquina, então essa compra de crédito, ela gera a inserção feminina dentro de uma rede de relacionamento. A rede de relacionamento da igreja ajudava no posicionamento, na construção daquilo que o Robert Putnam chama, nos estudos da Itália, de capital social. Quer dizer, Mary Douglas, que é uma antropóloga inglesa, ela diz: a pobreza não é uma relação com o mundo material, ela é uma relação de exclusão e exclusão, inclusão e exclusão. Então o índio, teoricamente, pelos olhos de uma sociedade capitalista pobre, poderia parecer um pobre, mas ele não é, ele está plenamente incluído e ele tem uma vida com significado dentro daquela sociedade. Então, quando a gente olha para o pobre ele está vulnerável na nossa sociedade. Quando essas mulheres conseguiam um grupo para participar, elas conseguiam acesso a empregos melhores, então as pessoas, puxavam os colegas de igreja para empregos melhores, e isso foi alimentando uma dinâmica de prosperidade. E o que nós vimos é que depois da compra de máquina de lavar roupa, algumas famílias, e eu sou católica, mas vou fazer o quê, né, é verdade, algumas famílias, como as famílias católicas e das religiões afro-brasileiras, elas compravam numa dinâmica de,
numa dinâmica de entretenimento. Então comprava televisão, comprava o som, comprava antena Hum. parabólica, e o que que acabava acontecendo? Aquilo não retornava em termos de prosperidade, a opressão feminina era maior, porque as mulheres continuavam lavando roupa nos domingos, sem essa inserção social, e depois da compra de máquina de lavar roupa, o item que vinha próximo na lista dessas famílias, era a compra de um computador para os filhos. Até com todo aquele discurso que a gente conhece de algumas igrejas, que televisão é coisa do capeta independente de todo o contexto, essa questão da autonomia individual, do espaço de liberdade e inteligência individual na seleção de onde alocar o seu dinheiro, é uma coisa que a gente precisa discutir mais no Brasil. Quer dizer, você não é vítima das circunstâncias, não é porque o governo facilitou o crédito que você vai pegar e se endividar todo comprando coisas que não levam para frente. Eu acho que essa discussão deveria ser mais consistente nas escolas, nas empresas, entre colegas, essa sociologia da prosperidade. É, até a questão que eu já ouvi muitas pessoas do novo falando que é a importância de ter uma educação financeira desde cedo, né, nos colégios. Acho que é essencial, fez muita diferença mesmo. E Essa questão de pensar a autonomia do sujeito. Eu, como um sujeito autônomo, como é que eu uso melhor os meus espaços de liberdade? Porque muita gente no Brasil sequer percebe que tem espaços de liberdade, vai agindo muito por instinto, vai agindo muito por impulso, vai se apaixonando por coisas, vai sofrendo pressões da família. Muitas vezes uma mãe rala pra caramba para ganhar um dinheirinho, aí os filhos querem isso, querem aquilo, ela faz aquele esforço gigante para comprar crédito aquilo que os filhos querem, achando de fato que está sendo uma boa mãe, e vai alimentando um círculo de impossibilidades. é verdade, muito interessante. E ainda sobre essa pelo menos para mim, uma questão que essa pandemia tem me ajudado a refletir é sobre liberdade de expressão, sobre um valor muito presente, Uhum. citado no Novo, que é a liberdade com responsabilidade, né. Um fato que ocorreu recentemente que me chamou a atenção foi a manifestação que aconteceu lá em Brasília, no último domingo, 19 de abril. Pessoas foram em frente ao QG do Exército, protestar, algumas fazendo pedido de intervenção militar, chegaram a evocar o ato institucional 5, e isso é Sim. proibido por lei, de acordo com a coordenadora da Câmara Criminal do Ministério Público Federal, a Luísa Frischeisen. E aí eu fui pesquisar um pouco, entrei no site do Ministério Público e estava escrito o seguinte, abre aspas: Luísa Frischeisen afirmou que a Lei de Segurança Nacional já define como crime a propaganda pública de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem pública ou social, artigo 22. E no artigo 23 a norma diz que é crime a incitação à subversão da ordem política ou social, a animosidade entre as forças armadas ou entre estas, e as classes sociais ou instituições civis. Nos dois casos, as penas podem chegar a 4 anos de reclusão. Aí fecha aspas, né? E aí eu te pergunto, como é que você comentaria esse episódio sob a ótica desses dois valores liberais, né? Liberdade de expressão e a liberdade com responsabilidade. E é importante Então mencionar também, desculpa, né, que o nosso presidente estava lá discursando, falando para as pessoas, né? a liberdade de um termina onde começa a do outro. Então, uma sociedade liberal tem que zelar fundamentalmente por esse princípio, que na verdade é uma âncora dos valores éticos dos quais deveria decorrer ações de natureza prático-morais adequadas. Então, uma sociedade liberal, ela tem que zelar pelo equilíbrio entre poderes, ela tem que zelar pela imprensa livre, ela tem que zelar pelo direito do outro. Então, essa questão do meu direito termina onde começa do outro, é importante na hora que alguém vai a público pedir para que eu seja silenciada por uma medida como um AI-5. Eu cresci na fase da ditadura militar, eu entrei para a faculdade em 1981, a gente tinha medo de X9 dentro da sala de aula, era proibido ler uma série de livros, eu tive professores que foram torturados, eu fiz história na época na PUC de Porto Alegre, então havia aqueles movimentos de esquerda
da teologia da libertação eram fortes ali, e no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da PUC, no departamento de teologia, essas eram discussões presentes. A gente viu gente sendo torturada por discutir isso, vi sendo torturada não, soube que foi torturada, era uma coisa que estava ali perto, é uma coisa absolutamente horrorosa, é uma coisa absolutamente inaceitável, que a gente defenda como uma possibilidade institucional o cerceamento da liberdade do indivíduo, né, essa é uma questão. Agora, a liberdade com responsabilidade, ela tem que responder a esse parâmetro do meu direito termina onde começa o do outro. Então, se eu te ofendo, se eu falo mentira, se eu destruo a sua reputação pública, aí eu estou abusando do meu direito de fala, porque eu invadindo e causando um dolo para você como uma outra pessoa. E aí tem a questão da mediação da lei. Então, a liberdade em sociedade, ela é mediada pela lei. Senão eu poderia sair matando, eu poderia fazer aquilo que me desse na telha, e eu não posso fazer. Então, a sociedade, liberal, ela é aquela em que os indivíduos voluntariamente concordam com a mediação da lei. Né, e para mim soa muito estranho ver gente defendendo o direito das pessoas se manifestarem, e sendo que algumas pessoas defendem, se manifestam a favor de um ato que cerceia a liberdade, né. Então acho que é uma Então contradição, acho que a gente está numa época tão louca que estão os valores é. se confundindo, né. Uma coisa, como liberdade de expressão, seria a gente poder, num fórum como esse, debater os prós e os contras, o que aconteceu de bom ou de ruim com a ditadura militar. Isso é possível. Outra coisa completamente diferente é a pessoa poder defender uma bandeira que vai, de fato, causar prejuízo a outro. Então, eu acho que essas fronteiras têm que estar claramente delimitadas. Essa é a minha opinião. É, legal. E então vamos sair um pouquinho da esfera federal, falar um pouquinho aqui do Rio de Janeiro. Eh, Primeira coisa, acho que a maioria absoluta dos cariocas está insatisfeita com o Crivella, né, o nosso prefeito. Não sei se eu estou errado, mas pelo menos todo o meu círculo de amigos, de conhecidos, todos falam que ele é um prefeito ausente. Eh, Você acha que esse momento que a gente está vivendo no Rio, essa prefeitura conturbada, é problema, é fruto das ideias dele ou é simplesmente uma incompetência administrativa? Então, eu tiraria completamente o foco no indivíduo. Eu não concordo com as ideias do Crivella e eu não concordo com muita coisa que ele faz. Ponto. Mas a questão para os cariocas é o que nós temos feito para estarmos, de maneira contínua, reféns de políticos que não nos representam. Então, se a gente não parar para rever o processo, se a gente não parar para entender o que causa uma seleção adversa na política, a gente vai passar o resto da vida apontando um dedo acusador para o político que foi eleito por seleção adversa, como se ele tivesse chegado lá por força própria, e ele não chegou lá por força própria. E aí eu gostaria de falar como candidata derrotada agora, porque eu perdi para o Crivella. Então eu concorri e perdi para ele. Nós tínhamos propostas melhores tecnicamente, nós tínhamos abordagens propositivas para os macro problemas da sociedade, mas nós não tivemos nenhuma chance. E não tivemos nenhuma chance não foi só porque o partido era novo e não usava fundo partidário, não era só porque o processo seletivo escolheu um candidato que não era uma celebridade e que, portanto, não teve projeção suficiente na cidade. Nós não tínhamos chances, porque o carioca não se organiza para fazer valer aquilo que é o do seu melhor interesse. Todo mundo deixa para a última hora e aí pensa o seguinte: como é que eu evito o pior? Dependendo da sua interpretação do pior, você vai tentar votar no menos pior. E na hora que você vota no menos pior, você de fato promove uma seleção adversa. Ora, se o Crivella ganhou a eleição porque ele era considerado o menos pior,
Então e nós tivemos, se eu não me engano, 9 candidatos no pleito de 2016, o carioca não pode reclamar nada. Se tem uma população que não pode reclamar, é o carioca, porque eu me lembro, inclusive, nas vésperas da eleição, muita gente nos pressionando para apoiar o Crivella contra o Freixo, dizendo: "Vocês são de direita, vocês têm uma obrigação de fazer isso". Eu falei: "Primeiro que eu sou centro-direita, não sou uma direita radical, uma direita xiita, eu entrei para a política para melhorar a vida do cidadão, então minha bandeira é essa, eu estou menos preocupada com grandes questões ideológicas e grandes guerras de narrativa, eu estou preocupada com o dia a dia real, como é que a gente pode entender e apoiar o cidadão discutindo propostas e processos. Então, eu não estava ali para dizer apoia esse cara contra esse, eu sou contra essa guerra de narrativas, eu acho que fazer política dessa forma é perder sempre, e aí é responsabilidade do cidadão. Ah, e por outro lado, quando eu olho para isso, eu digo assim: nós trabalhamos muito para fazer boas propostas. Alguém leu, alguém olhou, alguém se interessou, alguém quis saber. Né, E na verdade as pessoas ainda nos acusavam, nos batiam, as pessoas eram assim, violentas na fala, dizendo coisas do gênero: "Vocês tinham que ter aceito esse fundo partidário, porque assim vocês não vão ganhar de jeito nenhum. Eu até queria votar em vocês, mas vocês vão perder mesmo, então eu vou votar nesse outro". Quem está, na verdade, causando o processo de seleção adversa? Quem diz isso? Quem diz né, isso? Então, todos os estudos de desenvolvimento mostram que as transformações da sociedade não se dão do nível macro para o micro, não aconteceu em nenhuma sociedade, nem de direita nem de esquerda. As pessoas podem até falar da China agora, que é um sistema autoritário, totalitário, mas não é só isso o fator que colaborou para ter uma grande cooperação interna na China. Então, as transformações elas não vêm de cima para baixo e elas não vêm de baixo para cima dos indivíduos isolados, se sentindo vítimas das circunstâncias, sem pertencer a um movimento. O estudo vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2009, que foi o trabalho do Oliver Williamson, prova, e por isso ele conseguiu aquele prêmio, que as sociedades evoluem no nível meso. Então não é aqui no nível macro para o micro e não é do nível micro para o macro. É aqui onde a gente consegue, de fato, interagir face a face, onde a gente consegue fazer planejamentos estratégicos, onde a gente consegue discutir ideias, onde a gente consegue trazer pessoas para debater isso melhor com a gente. Então, quando a gente olha para o Rio de Janeiro, o que que a gente vê? Uma ausência de participação nesse nível. O que seria esse nível meso? Por exemplo, fóruns contínuos da Firjan discutindo o desenvolvimento do Estado, né. O Rio de Janeiro tem pouca indústria, né, a indústria está mais ali na Baixada Fluminense, em outras partes do estado. Da Fecomércio, as cidades que o comércio prospera muito são cidades onde tem arte, entretenimento, cultura. Então nós temos no Brasil, no Rio, um comércio que está indo mal das pernas, perdendo da concorrência até para São Paulo, porque muita gente compara hoje com redes sociais, vê os preços em São Paulo, compra pela é, internet. A gente vê um esvaziamento do comércio no Rio, a gente vê um esvaziamento do setor cultural. Depois que a capital foi para Brasília, o que acabou acontecendo é que muito do público pagante, das pessoas que consumiam a arte e a cultura do Rio foram para Brasília, e o carioca não parou para repensar sua vocação como uma cidade turística e fortíssima em serviço. Se você pegar quem paga mais ISS no Rio, são os bancos. Se bancos e comércio e rede hoteleira cooperasse de uma maneira mais engajada em organizações que já existem, por exemplo, como a FEComércio, para fazer um planejamento de gestão de mudança, apoiar as artes e a cultura no Rio, nós teríamos uma retomada de prosperidade muito grande. A gente tem um volume de patrimônio imaterial no Rio gigantesco, por exemplo. Quando eu trabalhei como secretária de cultura em Duque de Caxias, eu passei por uma situação até constrangedora, mas eu vou contar aqui porque apanhei tentando, então não tenho erro. Um dia eu estava lá em março, chegam umas pessoas na secretaria, assim: "Secretária", eu recebia todo mundo, óbvio, né, deveria receber. "A gente queria saber se a gente pode montar umas quadrilhas juninas nas praças". Eu pensei: "Gente, que coisa bonitinha, né, arte popular, super apoio, a cidade é do cidadão". Gente, claro,
dançar quadrilha na praça é uma coisa que ajuda, né, na construção dos vínculos com as Hum, comunidades, super apoio. Então tá, a senhora assina aqui porque a gente tem autorização para dançar quadrilha na praça? Eu falei: "Assino". Bom, passado, assim, uns 4 meses, eles voltaram. Secretária, então, agora a gente vai precisar do apoio da Secretaria de Obras, da Secretaria do da Guarda Municipal, a gente vai precisar puxar ponto de iluminação, a gente vai precisar talvez montar, as, arquibancadas, a gente queria ver se a Secretaria de Comunicação podia ajudar. Eu falei: "Não, mas gente, espera aí, do que a gente está falando aqui? Eu liberei as praças para as quadrilhas. Não precisa de tudo isso". "Não, precisa sim, secretária, porque olha só, inscrita até agora tem 550, então a gente vai precisar estacionar os 500 ônibus que vai trazer as pessoas, a gente vai precisar de local para as pe", eu levei um susto do tamanho de um bonde, porque eu simplesmente não sabia que isso existia. Então, um grande evento, circulando né. pelas cidades do interior e na Baixada, sem apoio em termos de espaço e infraestrutura mínima, tem 2 movimentos de concurso de quadrilha que são uma coisa maravilhosa. Uma delas é a tradição roça, que é aquela que a gente conhece, e eram, assim, mais de 300 quadrilhas concorrendo nesse concurso, Uau. e umas numa tradição salão que eu não conhecia. Eu achei que era uma escola de sambarização da quadrilha, porque eles usam roupas parecidas com as das escolas de samba, mas é uma tradição do entrudo português que os negros faziam deboche dos portugueses se vestindo como eles nos grandes salões. É uma tradição do século XVIII, super bacana. Eu ficava imaginando, gente, imagina isso no sambódromo, imagina isso no calendário anual, imagina isso com um monte de food trucks e a gente fazendo um enorme festival de inverno. E isso uma pouca coisa quando a gente olha para o resto. Cada vez que a gente tentou fazer alguma coisa com as pessoas, não foi tirando da cabeça da autoridade pública que não conhece nada, porque as autoridades públicas não conhecem a riqueza cultural da nossa sociedade. Quando a gente faz com as pessoas, a gente se surpreende. Um dia chega um pessoal lá e diz assim: "Olha, a gente aqui do folclore, a gente queria fazer um encontro de folia de reis". E eu, né, sempre animada, porque eu gosto de cultura popular, "Não, claro, quantas são?". 30 e tantas. Aí eu fiquei depois pensando: "Gente, imagina um encontro estadual de folia de reis dia 6 de janeiro, entrando ali na Candelária, para dispersar as bênçãos do ano novo, com toda a beleza dessa tradição cultural, pegando todos esses mestres que estão nas favelas do Rio, estão nas favelas de Duque de Caxias, estão nesses lugares, esses lugares são produtores de cultura e não é só de funk, tem uma riqueza cultural muito grande nesses lugares. Imagina se a gente conseguisse ter as bênçãos do ano novo, ali na Avenida Rio Branco, entrando na Candelária, aí vamos, né, o Dom Orani que nos desculpe, a gente já sabe, Dom Orani vai dizer: "Mas o diabinho vai ter que ficar do lado de fora, porque tem um diabo nas folias e não pode entrar na catedral". A gente até concorda com isso, se Dom Orani Hum. permitir que, os reis magos entrem, as folias entrem na catedral, você consegue pegar o turista que veio para o Rio para o ano novo e manter na cidade mais uma semana. O quanto de captura de valor para o comércio e para os negócios teria na cidade, esse turista aqui um pouco mais. E é um monte de outras coisas. Quando eu trabalhava na Universidade de Santa Úrsula, uma vez foi um secretário de turismo colocar para a gente esse enigma, e eu coordenava a iniciação científica, que era: por que que o turista que vem para a América Latina, então já veio, ele veio para o Rio, por que que ele gasta 2/3 a mais em Buenos Aires do que ele gasta no Rio? É uma boa pergunta de pesquisa, é uma questão para a gente investigar. Nós pegamos os alunos, saímos para a rua, fizemos pranchetinha, camiseta, vamos tentar entender isso, fomos entrevistar os turistas. E o que a gente descobriu tinha um grupo de turista alemão que queria fazer trilhas aqui pelas florestas subindo para Petrópolis, Teresópolis, queria poder acampar numa trilha, mas não encontrou nenhuma operadora. Eles queriam também, mergulhar nas cagarras, eles não sabiam se dava para mergulhar ali ou não. Aí a gente foi procurar, tem alguma empresa que opera mergulho para as cagarras? Aí as pessoas diziam: "Não tem um esquema da parada de um cara que tem um barco que fica ali na É, Marina da Glória, eu não sei se o celular dele ainda é esse". Cara, a baixa profissionalização do turismo no Rio, verdade. ela é extremamente complicada. Então, para o carinha que tem meia dúzia de equipamento de mergulho e uma lanchinha, é difícil, trabalhar. Agora,
a Fecomércio não poderia pegar parte dos recursos que ela administra do setor hoteleiro como um todo e fazer fóruns para juntar esses microempreendedores, para que esses microempreendedores pudessem fazer o que tem em qualquer cidade do mundo. Você chega no hotel, na bancadinha do hotel, tem ali um monte de alternativas bacanas para o turista. Então, uma turista americana chegou numa dessas entrevistas e falou: "Pô, eu vim para o Rio, sabe o que que eu queria? Eu queria botar uma roupa daquela de rainha de bateria, né, e mandar uma foto para o meu namorado. Onde que eu posso fazer isso?" É, Caramba, eu não sei não dizer. tem! Onde É, você chegou uma família e disse assim: "Eu queria aprender samba. Eu posso aprender a sambar no pé?" Não tem. Gente, quando a gente olha para a cidade do samba, aquilo poderia ser uma Disney do samba, é em que as mesmo. pessoas podiam ter aulas e gerar uma renda maravilhosa para todas aquelas comunidades, aquelas pessoas super talentosas que estão ali, desde artesanato, de como fazer carros alegóricos, de como fazer fantasias, de, né, o ano inteiro você ter oficinas, você poderia ter aulas de samba, você poderia ter foto com aquilo, você poderia ter aula de como é que você faz paradinha de bateria. As possibilidades são muito grandes. Mas essa coordenação de nível meso, ela é muito fraca no Rio. Nós não temos lideranças para liderar esse tipo de movimento, de modo a ter uma retomada da prosperidade. Aí a gente fica esperando que o infeliz do prefeito que vai ser eleito vai resolver tudo isso. Não É, vai. Ele não vai conseguir resolver tudo isso, porque quando ele chega para assumir, tem teto de escola que está caindo, a defesa civil no pé dele, porque se ele não fizer a obra, aí ele não tinha aquilo previsto em um orçamento, aí tem uma mãe numa outra escola que denuncia que não teve tênis para as crianças, o Ministério Público vai lá e aciona a secretaria. O prefeito, ele fica numa gincana numa cidade como o Rio, com volume de demandas sociais enormes, e ele tendo que resolver uma série de problemas com recursos escassos e com muita oposição. Então, é claro que tem prefeitos piores e outros melhores. Eu diria assim, o Eduardo Paes fez um trabalho bacana, ele trabalhou bem na profissionalização da cidade. Eu teria tido outras escolhas estratégicas. Ele botou muito esforço em obra e em evento, e eu acho que a gente deveria ter botado esforço nessas coisas permanentes, não? Como é que a gente usa é, a arte, cultura e essas coisas para ocupar permanentemente o calendário da cidade, mas não precisa ser o prefeito fazendo isso. é Se a verdade. sociedade civil colabora, é claro que um bom prefeito entrando, e o Fred tem toda a intenção do mundo de fazer isso, no mínimo chamar as pessoas para botar essa bola em campo e começar a conversar, seria importante. Então, no Rio, há uma interseção direta entre eh, patrimônio imaterial e desenvolvimento econômico. Ah, se o prefeito pode botar a bola em campo, mas a sociedade civil tem que ir adensando esses espaços de participação. Então, eu acho que o Crivella foi omisso em muita coisa. Eu, de fato, não consigo te dizer o que que o Crivella fez de bom. Tento descobrir, até para não ser só negativa, mas não consegui descobrir. Eu acho que ele fez um trabalho bem ruim. Ele conseguiu também atrair um volume de conflito e inimizade enorme, que é falta de habilidade política. Mas eu gostaria de poder pensar junto com os meus co-cidadãos, que não são só ah, os eleitores, todos nós cariocas, como é que nós poderíamos colaborar para facilitar a vida do prefeito, para que o prefeito pudesse selecionar prioridades e atender essas prioridades com mais método, porque o É volume verdade. de problema que pipoca o dia inteiro na prefeitura para ser resolvido num sistema que não está funcionando, não dá. Então, primeira coisa é olhar isso. Depois a gente vai pensar como é que a gente critica mais um ou outro. Mas esse macro desenho de processo, acabar com o aparelhamento político. Então, o prefeito usar meritocracia na divisão dos cargos e colocar técnicos para trabalhar nas secretarias. Isso é uma coisa que daria uns saltos enormes e o Crivella foi na direção oposta. Mas hoje eu tenho dificuldade de dizer, tá, se não tivesse sido o Crivella, se tivesse sido o Freixo, teria sido melhor? Também duvido, porque eu falava cada coisa. Eu ficava assim, É, barbaridade, se o Freixo for eleito, ferrou. Ele não tem nenhum respeito por uma ideia que é básica para os liberais, que é os recursos são finitos. Então, se a gente saísse fazendo tudo que o Freixo ia dizer, a gente ia ter uma prefeitura super quebrada. E uma prefeitura super quebrada, ela gera mal para todo mundo, ela acaba levando a cidade para um buraco sem fim. Então,
Não acho que o Freixo de forma alguma seria melhor, acho que o Crivella foi ruim, mas para mim quem mais erra nisso é o cidadão carioca, porque dessa vez teve um monte de alternativas. Mas as pessoas Né. não olham, não apoiam, não se engajam, não participam, aí reclama da vida. Essa questão do engajamento é muito importante mesmo. Um tempo atrás eu conheci um grupo, você vê, tem pouco tempo, tem 2, 3 anos, é um grupo de empresários que se unem. Eu esqueci o nome da associação, uma espécie de associação, né. E toda quarta-feira de semana, 6 horas da manhã, eles vão para um lugar, fazem um evento junto para trocar experiências. E a Uhum. associação, você paga-se uma mensalidade e fornecem cursos. Então, é um exemplo desse dessa organização que parte dos próprios Isso, cidadãos que ajuda a resolver o problema. Você cria uma rede de apoio, que é mais ou menos sim, comparando similar a as mulheres que compravam a máquina de lavar, que incentivavam a poupar. E esse tipo de coisa, a experiência que eu tive vivendo na Alemanha, eu vi como era presente lá. Eh, sim. eu até falo alemão, mas eu esqueci o nome da palavra. Eles têm uma palavra para grupos. Hum, Então, por exemplo, eu fui lá porque eu toquei numa banda, a gente fez shows, e aí toda quarta-feira o tecladista ia para um encontro de tecladistas. Aí o outro pessoal lá, toda terça-feira ia para uma outra reunião para discutir, sei lá, futebol. Então tem vários temas de interesse comuns que são aqui a palavra aqui usada no Brasil são os meetups, né. E lá é cultural. A gente talvez esteja começando a criar um pouco dessa cultura agora, mas é, porque a gente sempre esperou do governo, a gente sempre esperou da autoridade. E desde a Constituição de 1988, todo o discurso é: temos que cobrar os nossos direitos. Mas espera aí, o Estado nunca teve capacidade de entregar o que a Constituição de 1988 garante. Então, é, é aquela coisa do formalismo brasileiro de achar que se eu botar na lei eu resolvo o problema, quando na verdade não há nem os recursos, nem os processos, nem os procedimentos, nem a transparência, nem as formas de priorizar isso de uma maneira adequada. Então, né, a gente vive nesse cenário do que deveria ser hipotético e previsto numa lei, e a realidade concreta está aqui. E está faltando perninha para esse treco tocar na realidade concreta, porque, infelizmente, o que, que a gente faz? A gente é muito bom de formular o que deveria existir no mundo ideal. No mundo ideal deveria ser perfeito, mas a gente é muito ruim de pensar como é que a gente sai do real e caminha nessa direção, né? Quais são os processos que nos levariam para lá, quais são os procedimentos que nos levariam para lá, como é que nós poderíamos fazer esse caminho de uma maneira adequada. Então, quando a gente olha para o Rio, os problemas não são insolúveis, mas falta fóruns de comunicação e de debate, falta aquilo que tem nas sociedades de menor distância, de poder entre Estado e sociedade, que é o cidadão livre trabalhar a cooptação e a influência. Que é, como é que eu influencio as pessoas para que elas participem, como é que eu influencio as pessoas para que elas façam de outro jeito. Então, essa organização de cooptar pessoas para esse nível meso, para que as pessoas possam, de fato, trabalhar ali por um planejamento estratégico da cidade melhor ou do estado melhor. Eu estudei um pouco como algumas cidades conseguem, por exemplo, ter uma arte super robusta. E aí você vai para Nova York e vai olhar: "Pô, tem a Broadway, bacana. Como é que a gente poderia fazer isso aqui no Rio?" Porque a gente tem os talentos, a gente tem os artistas, mas aí não tem o dinheiro. Então muita gente bateu: Lei Rouanet não, tá legal, Lei Rouanet não. Mas como é que eu faço, dado que a arte e cultura é parte do processo civilizatório de qualquer sociedade, se eu não quero a Lei Rouanet, como é que eu faço para que os artistas consigam trabalhar? Quando você vai olhar na Broadway, você tem espaços que são grandes, de teatros e casas de show e tudo, e a companhia de teatro que usa aquele espaço faz de tudo. Os atores saem do palco, servem bebida, interagem com os clientes, gerenciam a venda de brindes do espetáculo, porque uma das coisas que os artistas perceberam na Broadway é: eu não consigo me pagar só pelo
pelo ingresso. Então, se eu não consigo me pagar só pelo ingresso, como é que eu posso fazer para aumentar a rentabilidade do meu espetáculo? Então, vender cotas de patrocínio, mas permitindo que aquelas empresas, de fato, né, o artista vai lá, sorri para a empresa, aparece no pôster, aparece no cartaz, eu posso ter cota de patrocínio de empresas menores, hã, é compartilhado e eu posso, de fato, pensar em como é que eu transformo aquilo num business. E como é que a gente junta o setor de bancos para facilitar no desenvolvimento de produtos para a retomada da prosperidade do Rio de Janeiro por esse vetor das artes. Então eu passo ali por aquela região toda do porto e a gente ainda vê aquele monte de armazéns ali abandonados. Tem abandonado. aquele armazém maravilhoso que é a Carla Camurati, que para mim é uma heroína da área pública, porque ela trouxe para ela o trabalho de recuperar o Teatro Municipal e ainda comprar aquele espaço para um museu numa sociedade em que o gestor público é muito amarrado e que todo mundo bate, os órgãos de controle só batem e não julgam o mérito, ela ter feito uma reforma com aquele tanto de ouro no teatro, ela assim, correu um risco realmente profissional, ela precisou ter uma coragem imensa para fazer aquilo, né, comprou briga dentro do teatro com uma série de pessoas, mas ela pegou e restaurou um daqueles galpões. Ora, excelência em gestão pública seria o olhar para tudo isso, essas possibilidades de retomada dos processos dos processos de desenvolvimento ali daquela região da cidade e multiplicar. Por exemplo, se a gente tivesse vários galpões em que os artistas pudessem que aquilo pudesse ser uma incubadora, a prefeitura pudesse pegar aquilo ali que está caindo de podre, que gera dengue, que gera rato, que gera barata, que está tudo abandonado, os antigos galpões das escolas de samba, aquela bagunça urbana. Se os gestores públicos pegassem aquilo e fizessem reformas simples, né, de garantir que não caia, bota um bom Uhum. telhado em cima, uma estrutura de metal para segurar o telhado, e começa a fazer aquilo de incubadora das artes para a gente ter atrativo turístico para o Rio de Janeiro, para o calendário anual, se fizesse isso em parceria com Firjan, Comércio, a gente aumenta também a possibilidade de fazer publicidade dos produtos do Rio, mostrar os produtos, fazer feiras no entorno, a gente geraria um ciclo de prosperidade bacana. Então, eu acho que isso é uma questão que o cidadão tem que levantar essa bandeira. Quer dizer, se todos os artistas do Rio dissessem: "Não, é verdade, eu preciso de um pontapé inicial para incubar o meu espetáculo, porque eu não posso escrever o texto, dirigir o Uhum. espetáculo, pagar minha hora homem enquanto eu estou escrevendo o texto e pagar o meu espetáculo sem nenhum apoio de ninguém". Quer dizer, o trabalho do artista ele é todo não remunerado até a hora do espetáculo, para depois nem sequer conseguir financiar isso com um ingresso. A gente precisa pensar como é que a gente viabiliza esses negócios que são ganha-ganha na cidade. É, e tem um exemplo muito legal que eu recentemente, acho que de um ano para cá, eu comecei a consumir um pouco de stand-up. E a maioria do pessoal de stand-up é lá de São Paulo. E aí eu comecei a ver entrevistas e, cara, é muito interessante, porque é um assunto, um espetáculo, né, tipicamente americano, que esse pessoal veio, gostou, começou a assistir, consumir, e eles se ajudando conseguiram criar uma cena de stand-up. Até aqui no Rio está tendo shows e É, tal. Eu acho que é um belo exemplo de caso de ação das pessoas que partiram para é. se unir. Mas o stand-up ele é interessante por essa perspectiva, mas ele não tem o mesmo risco da montagem de um espetáculo grande. Né, Isso, e você tem que ensaiar coreografias por meses, você tem que comprar o direito de textos, você tem que montar cenários, e o Rio era a capital do do teatro. teatro da América Latina, todo mundo vinha para a América Latina. Quando a capital foi para Brasília, a gente permitiu que isso esvaziasse, a gente não se juntou para viabilizar esses negócios. E a indústria de cinema, o maior polo audiovisual da América Latina era o Rio de Janeiro. E a gente vem perdendo a concorrência para o Netflix, a gente vem perdendo espaço para coisas que vêm de fora. E quando a gente olha, por exemplo, para o sucesso ah, de Bhopal na Índia, lá do Bollywood e indiano, é Bhopal não? Bollywood é, não me É, lembro. Não, Bollywood Bollywood é na indiano. Índia. Bollywood é na Índia, mas eu não sei se a cidade é Bhopal. É Bollywood Hã, porque o nome da cidade agora, não, não é Bhopal.
eu esqueci o nome da cidade, mas Bollywood é uma coisa bacana, porque se a Índia tem 1 bilhão de pessoas, essas pessoas querem se ver nos seus filmes e nas suas novelas, elas querem ver seus dramas, elas querem ver as suas questões. Você tem a Nollywood na África, na Nigéria, que está indo seguindo o mesmo caminho de Bollywood, criando uma produção audiovisual muito robusta, porque o africano quer ver negros refletidos, ele quer ver os dilemas da sociedade afro, ele não quer mais ficar vendo o que acontece numa casa americana, ele quer se ver É, ali refletido na sua arte, ele quer que aquela arte seja uma elaboração da sua própria cultura, das suas questões. A gente quer ver as nossas questões elaboradas na arte. O Rio de Janeiro tinha tudo para ser o grande hub da cultura latina no mundo. E a gente vem sofrendo esse esvaziamento muito grande. E eu acho que a gente tinha que parar, refletir, o poder público, a iniciativa privada, as empresas de mídia, as empresas de hotel, as empresas de todas do turismo, a gente tem que sentar e fazer um movimento de retomada do Rio, independente do prefeito. Então, o ideal para a gente seria que o prefeito tivesse muito menos poder do que tem. é, O que, que a gente quer dizer? Poder sobre as nossas vidas, porque tem um vácuo gigante que não está sendo ocupado. Se o prefeito pudesse cuidar de saúde, educação e da manutenção da cidade, parques, jardins, limpeza urbana, seria ótimo. Se a gente pudesse fazer com que o prefeito não tivesse tanto poder para o bem e para o mal. E só tem um jeito, é menos, mais sociedade, menos Estado. A gente precisa ocupar esse lugar. é. Não Isso, sei o que que aliás, é você acha, uma. mas eu acho que é a vertente a visão liberal. Eu hoje acho que tem muita coisa na mão do prefeito, né. Sociedade podia ocupando, 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 ocupando. Aí, se o prefeito não é lá muito bom, também não vai fazer tanta diferença. É, Se a gente conseguir ter exatamente. uma boa governança pública, se a gente tiver uma boa gestão escolar, se a gente tiver os professores e os diretores com uma boa metodologia tendo que colaborar para o aprimoramento da escola, se a gente tiver metodologias adequadas e delegação de autoridade, né, mais autonomia para os órgãos de saúde, se a gente tiver mecanismo de monitoramento melhor, o prefeito vai fazer muito menos dano. Eu acho que é para lá que a gente tinha que avançar. Eu concordo. E isso até gera causa uma reflexão, porque as pessoas acham que o estado mínimo é o estado não fazer nada, é o estado ignorar a pessoa. É muito pelo contrário, eu acho que para mim quando se fala em estado mínimo, se fala no estado, ou para não usar esse termo, né, um estado que tenha menos atribuições, que se preocupe mais com saúde, educação, segurança, é justamente para que o estado seja forte. Porque do jeito que é grande, né, a gente tem um estado grande e fraco, É. então apanha de todos os lados e não resolve nenhum problema. Eu acho que redução do E tamanho ele do é Estado fraco porque ele é fraco porque ele é grande, porque ele é apropriado por oportunistas de todos os lados, e ele é exato, impossível de gerenciar. Eu acho que eu não sou a favor do estado mínimo, de jeito nenhum, acho que o estado mínimo não funciona em países como o nosso. A gente precisa de educação pública de qualidade, a gente precisa de agora com a pandemia a gente está vendo, né, os Estados Unidos que sem a suporte para a massa da população, o risco até de uma de um movimento social ruim, porque as pessoas também não vão ficar enorme. quietas, né. As pessoas não vão ficar quietas, morrendo que nem mosca, sem nenhum apoio, e pagando imposto, ninguém vai ficar quieto. E o pobre paga imposto lá e o pobre paga muito mais imposto aqui. Então, né, proporcional à renda, o imposto sobre consumo pune muito o pobre. Então o pobre tem que ter um colchão, eu acho que é um mínimo de civilização. Não faz É, sentido você jogar pessoas na miséria e na ignorância, isso não pode. Então, achar que liberdade de mercado vai resolver esse problema, eu também não acredito muito nisso. Porque para que a liberdade de mercado resolva esse tipo de problema, a gente tinha que ter essa organização cívica que a gente não é, tem. Então a gente tem um gap de engajamento do cidadão que deixa uma lacuna enorme. Então, tudo bem, o brasileiro de livre e espontânea vontade concorda, a enorme maioria dos brasileiros concordam no uso do seu livre-arbítrio que o Estado tem que cuidar de saúde, educação e segurança. Então, esse Estado está sendo antiliberal por ele estar inchando para cuidar disso? Não, porque todo eleitor, no uso do seu livre-arbítrio, concorda que isso deve ser feito. A enorme maioria uhum, concorda e a democracia, né, é a vontade da maioria. Então, eu não acho que seja
iliberal cuidar disso, ou antiliberal cuidar disso. Agora, verdade. eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços para todo o resto. Eu não acho que deixar a mão invisível do mercado vá nos garantir competitividade global nesse contexto. Eu acho que um mínimo de colaboração interna dentro da cidade, entre os indivíduos livres, entre os cidadãos, é fundamental para a gente construir a cidade competitiva que a gente quer. Concordo, principalmente se parar pra pensar em termos práticos, né, a questão do saneamento básico, assim, são milhões de pessoas sem água, sem encanamento. Como que isso não é uma prioridade, né, como que isso nunca foi o Estado nunca conseguiu resolver e, ao mesmo tempo, nunca deixam a iniciativa privada investir, trabalhar. A gente tem uma série de demandas realmente não atendidas trabalho é o que não falta na cidade, né, a gente tiver Mas então, Eduardo, desculpa, né, desculpa, é que Eduardo Capela. você falou uma coisa parecida com o que Eduardo Pegorrier, que também é um liberal, sempre fica dizendo, acabei aqui dando um tilt, estava te chamando de capela desde o começo. Ah, quando a gente olha para essa questão, do excesso de demandas, o que eu vejo é uma cabeça presa no meio e não no objetivo. Aí é uma questão de modal. A gente está mais preocupado em garantir que seja o Estado que faça, do que em garantir que o saneamento esteja disponível para isso. Então, Verdade. o Estado não tem muita capacidade de fazer isso e a gente tem que sair do discurso direita e esquerda, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né. A gente não tem esses problemas por causa da direita ou da esquerda, a gente tem esse problema porque a gente tem o nosso setor público, ele é aparelhado historicamente. Há um monte de oportunistas que entram para cuidar do Estado no vácuo dessa ausência do cidadão. Então, se eu permito o loteamento do Estado dentre oportunistas e eu não corrijo esse processo, isso vai continuar acontecendo sempre, porque quem entra, entra para ganhar a próxima eleição, entra para apoiar seus grupos de apaniguado, entra para fazer isso. Então me surpreende, o pessoal colocando toda essa questão como uma questão de ideologia política, o aparelhamento do Estado como uma questão de ideologia política. Ele não é uma questão de ideologia, é uma questão de máfias infiltradas, é uma questão de baixa transparência, é uma questão de baixo desenvolvimento institucional, mas falar isso é mais difícil de entender, É, demanda um esforço do cidadão. O cidadão tem que parar para pensar, é menos confortável do que você ser jogado para lá e para cá por aplicativos e por fake news, e se engajar numa luta política pela raivinha que aquilo causou. Emocionalmente, né, então, se tem um dos valores que eu acho importantes até no Partido Novo, é essa questão da expansão da consciência, as pessoas estão lutando falsas lutas, estão comprando brigas erradas. As macro questões continuam não resolvidas. Fica todo mundo querendo saber: você vai bater no outro ou não vai bater no outro? Você é contra ou você é a é, favor do fulaninho? Você quer picuinha, 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 questão menor, questão menor, questão menor, questão menor. Tá, esse oportunista entrou aqui, tá fazendo um monte de porcaria. Tá, bate no oportunista, bate no oportunista. Não, peraí, gente, vamos consertar o processo. é, Vamos olhar e dizer: oportunismo não. Vamos corrigir, vamos dar apoio para partidos que de fato queiram ter visões e compromissos que garantam que o interesse do cidadão esteja no centro. Eu acho que essa é a questão para o liberalismo na América Latina e no Brasil, que é de fato como é que a gente faz com que o cidadão queira usar a própria liberdade e reconheça o preço que paga por não fazer isso, por se permitir ser influenciado por salvadores da pátria e discursos de ódio e manipulações publicitárias para lá e para cá. Eu acho que a gente tem um pepino aí pela frente. e eu fico cada vez mais certo disso. Quando eu comecei a me interessar pelo mindset ágil, comecei a estudar o Scrum. O Scrum, para quem não sabe, é uma ferramenta, né, de implementação desse mindset ágil. E o Jeff Sutherland, no livro que eu li, ele fala claramente da experiência que ele teve, que ele vivenciou nos Estados Unidos com uma fábrica que era compartilhada por 2 empresas de automóveis.
era a Ford e a outra acho que era a General Motors. E aí a General Motors queria vender o espaço, que não estava dando certo, a produção não estava boa. A Ford parece que comprou, trocou, manteve todos os trabalhadores, trocaram só os gerentes para mudar esse mindset, mudar a metodologia, e a fábrica voltou a dar lucro. Então, tem vários outros casos, assim, várias histórias no mundo de exemplo de que a mudança na gestão, né, na governança, pode resolver os problemas. Eu acho que a gente está faltando essa mudança aqui, a gente ainda está muito preso a essas picuinhas, essa discussão direita-esquerda, realmente eu acho que passa muito dos limites, porque são questões que estão lá longe, ou então estão lá atrás, são questões históricas. E, e uma coisa que eu gosto muito do Novo é que a essência do Novo é resolver os problemas do cidadão, né? Está escrito lá no site como justificativa para a criação do partido. Melhoria dos serviços públicos, ver o dinheiro pago dos impostos retornar para a gente. Acho que essa É. realmente tinha que ser a preocupação do cidadão, né, acima de qualquer outra coisa. Sem dúvida, Castela. E uma coisa que me incomoda horrores é quando as pessoas chegam e dizem assim: "Mas você tem que apoiar fulano, você tem que apoiar ciclano". Eu digo: "Mas eu não quero comprar essa briga, porque eu não acredito em política feita desse jeito". Então, a gente sofre muito isso, a gente é chamado de isentão, a gente é chamado de isentolândia, porque o que a gente está dizendo é o seguinte: "Gente, essa briga direita e esquerda é cortina de fumaça para manter os oportunistas no poder". Isso é uma maneira de desempoderar o cidadão. O cidadão precisa de respostas concretas para coisas concretas. A gente precisa fazer um planejamento estratégico de como é que a gente usa recursos escassos. Eu estou apavorada com uma questão, não sei se você tem acompanhado os relatórios da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Eu vinha vendo desde 10 anos atrás um crescimento muito grande da China. Eu trabalhei muitos anos no Japão, Capela, não sei se você sabia disso, eu fui assessora para Sim. assuntos de ciência e tecnologia na Embaixada do Brasil, e eu ficava acompanhando as estratégias da Ásia. Então, o Uhum. meu papel era esse, acompanhar as estratégias de pesquisa e desenvolvimento da Ásia. Os japoneses mostravam claramente que eles iam sair da indústria automobilística e do eletroeletrônico até 2020, eles diziam isso. A gente vai usar essas indústrias para financiar a próxima leva de inovação, e a gente vai para nanotecnologia, biotecnologia, novos materiais, novas químicas, e selecionaram 5 macrolinhas para todo mundo cooperar e botar muito dinheiro de P&D nisso, empresas e Estado cooperando, com muito dinheiro das empresas nessa fase. Então as empresas faziam consórcios para cooperar na pesquisa básica e depois competiam na pesquisa aplicada, nos derivativos que iam dar daquilo. Isso foi combinado lá, eu mandei trocentos relatórios sobre isso no Brasil. Os japoneses foram super transparentes, chamavam a gente para os fóruns, e o que os chineses fizeram? Eles disseram, e disseram isso em 2000, que eles iam imitar a trajetória japonesa, que era capitalizar com produtos de baixo valor para financiar uma guinada na direção de maior valor agregado. Agregando. Legal. É, nesse ano, saiu o relatório da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, tem uns 4, 5 meses, e a China passou os Estados Unidos como potência inovadora. Não é à toa que está todo mundo batendo na China, todo mundo apavorado, porque os chineses conseguiram realizar essa estratégia. Então, quando você olha, a China passou os Estados Unidos como potência inovadora, de 2012 para 2013 a Coreia passou a França, agora está colada na Alemanha, a Coreia vai passar a Alemanha, que está no terceiro lugar no ranking, e o que a gente vai ter é China em primeiro lugar, Japão em segundo, a Coreia em terceiro, o que significa, não, desculpa, China em primeiro, Estados Unidos em segundo, Japão em terceiro, Coreia em quarto, o que significa que a enorme maioria das inovações, o eixo da inovação vai ter Mudou. mudado para o Pacífico, e o Brasil está em sexto lugar na América Latina e Caribe. Uau! O maior Nós não país, né. estamos O maior país da América Latina e Caribe, nós exportamos PhD, é nosso principal produto de exportação. Quando você olha a posição do Brasil no ranking global de inovação, em termos de eficiência global da inovação, a gente está em 69º lugar do mundo, atrás de país africano, que é uma coisa que não dá para entender, no ranking de inovação. E quando você vai olhar a inovação por nacionalidade do inventor, os brasileiros estão em 22º. Como é que pode?
É o êxodo, a diáspora de cérebros que o Brasil está produzindo. Nós temos um volume de PhDs desempregados enorme, nós temos um monte de PhD dirigindo Uber, porque não tem espaço para eles na iniciativa privada e não tem essa porcaria dessa organização de nível meso, em que a gente pode usar os investimentos que foram feitos em formação de pessoal para que eles transformem para a indústria. E isso é uma questão de cultura, isso é uma questão de mentalidade. Então, quando a gente olha metodologia ágil, metodologias com transformação digital, se a gente não conseguir aumentar o empoderamento e a meritocracia para que a gente enxergue esses talentos, e a gente não conseguir criar mecanismos de redução do risco e colaboração para financiamento de pesquisa de médio e de longo prazo, o mundo não vai esperar pela gente. E aí fica todo mundo batendo em um monte de besteira, e a gente fala: "Caramba, gente, vamos olhar para o que importa". A gente vai É, empobrecer muito com esse presidente maluco falando um monte de coisa totalmente só chuta a bola para fora o tempo inteiro. Nós temos impressionante. uma dinâmica global indo para valor agregado, nós precisaríamos estar convocando a sociedade para pensar nisso. O Paulo Guedes, com a cabecinha Chicago dele, não pensa nessas coisas de desenvolvimento institucional, você vê isso. O Novo tinha uma série de propostas para robustecer esse meio de campo, para a gente ter uma dinâmica mais colaborativa. E aí, para muita gente, refletir um pouco nisso, tem aquele filme Mente Brilhante, que mostra como a dinâmica colaborativa ela pode ter mais sucesso do que o indivíduo competindo sozinho. Então, a gente aqui não está indo necessariamente contra o Adam Smith. Quando o Adam Smith fala da questão do egoísmo, ele não está dizendo que a gente não pode colaborar. O que ele está dizendo com isso é cuidado, porque vai ter oportunista tentando pegar carona no trabalho alheio e a gente tem que impedir isso, né. Então, a proposta do liberalismo do Adam Smith era não deixar ter o tal dos free riders, né, comendo almoço de graça, porque eles existem, mas isso não significa que um liberal não possa dialogar sobre a colaboração, e a gente não vê ninguém fazendo isso. Então a É, gente vê a China avançando com uma dinâmica de colaboração interna enorme, a gente vê o Japão se preparando para fazer essa segunda onda, eles disseram que eles iam entrar no mercado com o produto dessas inovações em 2025, que eles iam financiar essa curva de mudança na economia, já fizeram isso uma vez, estão fazendo de novo. A gente vê o Trump ligeiramente desorientado agora, batendo para caramba na China, quer dizer, os chineses de fato estenderam os seus tentáculos pelo mundo inteiro, mas o que a gente vai fazer? Criar uma guerra contra os chineses? Não, a gente é, tem que aprender a colaborar para tirar proveito disso também. E a gente está aqui com essa cara de tonto, comprando as brigas erradas. Eu acho isso desesperador. A gente tinha que estar discutindo a cooperação e a colaboração interna para, de fato, entrar na transformação digital com força, para evitar a desindustrialização, e a culpa não é só do governo. É claro que a isso, gente pode diminuir burocracia, é claro que a gente pode diminuir imposto, ou a gente pode fazer a reforma tributária, a gente precisa muito fazer a reforma política, a gente precisa trabalhar essas questões estruturantes, mas a gente precisa de uma classe empresarial que faça a nossa revolução burguesa que não foi feita até hoje. verdade, Né? verdade. Que é o empresariado liderando esse processo de geração de riqueza, porque a gente tem um empresariado também, fala sério, que se acostumou a ficar no toma lá da cá junto com o Estado. É, essa coisa do capitalismo do Estado aqui no Brasil trouxe um mal enorme para o. Atraso infernal, é um atraso infernal. E é desesperador que ninguém esteja discutindo isso, e eu acho que o Rio tem uma capacidade enorme para discutir isso. O Rio tem uma quantidade enorme de universidades, o Rio tem muita gente bem formada em tecnologia da informação, você tem excelentes PhDs no Rio, você tem bons centros de pesquisa, você tem também uma desorganização da colaboração que é uma coisa assustadora. É, tanta isso e muito disso são traços culturais, né. Por isso aí eu entendo a sua toda a sua pesquisa, sua vontade de entender esse assunto de muito legal. Carmen, ó, se deixar eu vou ficar conversando com você 3 horas, hein,
porque o papo é bom Idem, eu demais. falo muito também. Quando a gente começa a entrar nessa parte de cultura e desenvolvimento, que é a minha paixão, né, eu fui para o Japão estudar isso em 1985, tentar entender como é que a cultura influenciava o desenvolvimento. Eu venho estudando isso até hoje, essa questão dos modelos mentais e do capital social, né. Capital social é um termo, não sei se você, lida com essa literatura, que Robert Putnam criou quando ele estudou ele fez um estudo longitudinal de mais de 20 anos comparando a Itália do Norte com a Itália do Sul. Ele queria entender por que que a Itália do Norte era mais rica, mais próspera e sem máfia, e por que que a Itália do Sul era mais pobre, mais atrasada e com máfia. E a conclusão que ele chega e que depois abre todas essas linhas de pesquisa para estudar isso, é que na Itália do Norte havia muito capital social. E o capital social é justamente esses vínculos colaborativos de médio e de longo prazo. Onde você tem Hum, vínculos colaborativos de médio e longo prazo, onde você tem confiança nos indivíduos, porque você vai interagindo e aprendendo junto a resolver problemas, você acaba conseguindo inovar e prosperar com menor custo de transação. Quando você tem uma sociedade pulverizada como a nossa, você tenta fazer tudo por força da lei. O que que acaba acontecendo? Você cria um monte de camisa de força, um custo de transação enorme e você não consegue gerar prosperidade. Então, o nosso desafio é que o Rio é o pior estado da federação nesse sentido. é. Tem um amigo meu que brinca com isso, né, um ex-padre, que ele diz: "O problema do Rio é que é malandro dando volta em malandro, e chega uma hora que está faltando otário para isso ser um bom negócio". A gente precisa começar a ter uma dinâmica, um pacto de prosperidade, porque a gente tem tudo que a gente precisa: artistas, mão de obra, universidades, beleza natural, patrimônio imaterial, patrimônio material, né, porque o nosso patrimônio não só histórico, mas de florestas e de meio ambiente é lindíssimo. O que falta é essa dinâmica colaborativa. É. E Vou eu até acho que é super aproveitar bacana. e falar fazer um exercício aí de pensamento positivo, as coisas boas que a gente tem. Poxa, a gente tem o IME, a gente tem o FRJ, Unirio, o ERJ, a gente tem, poxa, a Petrobras, a sede aqui, uma empresa enorme. A gente tem, poxa, A é gente tem cultura, você o Tecnopuc, que é super Tecnopuc, bacana, né, a gente tem aquele centro de pesquisa na Ilha do Governador, mas o que que acaba acontecendo? Está faltando interação entre as empresas e as universidades, mesmo nesses lugares onde as empresas botaram muito dinheiro, o que que as empresas fazem? Elas delargam o processo de inovação, elas botam dinheiro na universidade, aí deixa a universidade fazer o que bem entender. A gente precisa adensar essas relações, a gente precisa aprofundar a cooperação. né. Nossa, é muito trabalho que tem aqui, muito muita coisa boa que pode ser Tem desenvolvida. muita coisa boa. Isso que a gente fica às vezes até meio, aí você começa a olhar, tem que mudar a perspectiva, né, a gente fica triste por isso, mas, hum, por um lado fica feliz de ver tanto potencial, e aí tem que cair dentro para trabalhar, né. A ideia desse canal que eu tive do Papo Acidental, é justamente tentar estimular um pouco o debate, tentar levantar questões interessantes. Aliás, te Que agradeço bacana. aqui de novo, que eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, porque no fim das contas, né, o canal que está começando agora não tem ninguém, né. É, E tem que gerar mais curiosidade, mais vontade nas pessoas de fazer a coisa, de se unir, de colaborar. Isso acho que é essencial. Teve uma outra coisa que eu estava curioso para te perguntar também, a gente abordou um pouquinho isso, mas eu não sei se tem como a gente ser um pouco mais específico, assim, os principais traços culturais do brasileiro que dificultam o ambiente de negócios e a geração de riqueza. Não é nem ser específico não, que você deu exemplos sensacionais, mas assim, o que que legal. Isso é minha pesquisa. Tem um monte de paper até depois se você se interessar. Tem um holandês chamado Geert Hofstede que compara culturas, desde 1968. Tem um instituto, ele até morreu agora, tem umas 2 semanas, já com quase 90 anos, eu acho. Eh,
que ele tem quase 90 anos, né, que ele morreu, eu tenho certeza. Esse instituto foi financiado pela IBM, porque a IBM via que uma ordem que eles davam nos Estados Unidos chegava completamente diferente nos 70 países onde eles operavam. E aí eles contrataram o Gert Hofstede para tentar fazer um trabalho de cultura comparada. Ele criou 6 dimensões, é claro que não dá para generalizar a partir dessas 6 dimensões, mas a nossa pesquisa mostra muito uma relação negativa entre distância de poder. O Brasil é um país com muita distância de poder, né, de 0 a 100 nós temos 69 pontos de distância de poder. Países, por exemplo, como Israel, tem 13 pontos, então é muita coordenação horizontal, né. A gente não, a gente tem a coordenação vertical não funciona. A gente tem uma alta distância de poder, a gente tem uma alta aversão à incerteza, que é um outro indicador que ele criou, quer dizer, a gente tenta controlar tudo, e tem uma organização chamada World Value Survey, na Suíça também, que estuda os valores comparados das sociedades e ali eles estudam a propensão a confiar. O Brasil é o país com a menor propensão a confiar do mundo. O que que acaba acontecendo? Se eu tenho uma alta distância de poder, uma alta aversão à incerteza e uma baixa confiança, eu foco no controle. Eu Hum. crio regra, norma, padrão, procedimento, lei, controle, acompanhamento, e eu não crio nenhum mecanismo de suporte para que os talentos possam desempenhar. A gente gasta todo o nosso tempo tentando evitar que as pessoas façam besteira e roubem, mas a gente não coloca tempo nenhum em ver como é que a gente apoia os talentos para que, de fato, a gente consiga gerar um ciclo de inovação. E a nossa pesquisa na FGV mostra que a conjugação desses 3 fatores também correlaciona com o número de acidentes. Então, o Brasil tem um volume enorme de altos acidentes, porque é impossível evitar grandes acidentes sem gerar um fluxo de informação ascendente da base para cima. Quando a gente olha todos os grandes acidentes, um monte de gente sabia que tinha risco, mas Hum. a informação não sobe, as pessoas não conseguem tratar. Então, a gente tem um volume de perdas não mensuradas por conta desses fatores que é enorme. Agora, Capela, eu Ó, passei o ano inteirinho pela FGV, batendo de porta em porta nas empresas, empresas que têm obrigação por lei de botar dinheiro em pesquisa aplicada, dizendo: "Gente, vamos trabalhar para remover esses fatores?" Zero. ao Eu mesmo tempo, conseguia é, então as empre a gente fala, da baixa dinâmica da inovação no Brasil, mas os países que inovam têm pelo menos $4 públicos para cada dólar privado colocado em inovação, esse é o mínimo, os países que estão bem no ranking. No Brasil, quase 98% do dinheiro em pesquisa é só público. Então, o que que acaba acontecendo? Ninguém financia a curva de aprendizagem dessa aproximação da empresa com a universidade, né, tem uma curva de aprendizagem. Aí a empresa chega na universidade e ela quer a solução pronta. Aí você chega e diz ah, assim: "Não, mas tem que pesquisar por causa disso". "Ah, não, a universidade é teórica, a universidade", ela chega querendo uma solução rápida, simples e barata para um problema que economizaria milhões, mas ela não quer financiar aquela curva de estudo, ela não quer financiar aquilo por causa de uma questão de baixa confiança. Então, hoje a gente caramba. porque agora só tem um jeito de melhorar a confiança, é começar a trabalhar esse engajamento, porque quando a gente junta as pessoas para trabalhar, para descobrir como trabalhar junto, você vai gerando entendimentos comuns, você vai gerando possibilidades, aí você começa a ir implantando e medindo e avaliando, e aí você vai gerando previsibilidade, isso vai aumentando a confiabilidade, vai aumentando a confiança. Então, para aumentar a confiança, precisa começar a trabalhar junto. Precisa dar voz para quem está fazendo, precisa focar em problemas reais, então, se a gente foca em problema real e nas competências que os indivíduos teriam para ajudar a pensar aquele problema e a gente vai prosperando na descoberta, a gente entra num círculo de inovação. Como a gente não faz isso, a gente não consegue trabalhar o tripé cultura também na transformação digital dentro das empresas. Porque a transformação digital é processo, tecnologia e cultura. Então, as empresas são boas no processo e são boas na tecnologia, mas a gente se enrola no tripé da cultura. A gente não consegue fazer essa virada de trabalhar a voz e a informação ascendente para ganhar agilidade, para usar o Scrum bem utilizado. A gente não consegue fazer isso. E não consegue fazer por um modelo mental. É, e Você eu vai nas empresas, todo mundo quer tentar resolver problema de acidente aumentando o controle. Embora a gente saiba que aumentando o controle a gente aumenta acidente, as pessoas não acreditam. é, Ninguém está disposto a financiar essa curva de aprendizagem. E ela nem é tão cara, ela não é cara.
É impressionante. Mas isso, por exemplo, essa confiança disso é uma confiança bem ampla, assim, se refere desde da relação É, pessoa a pessoa, pessoa a instituição, sim. instituição a instituição, né. Sim. E Então, a World Value Survey mede diferentes dimensões da confiança. Desde a confiança que eu tenho dentro da família, o quanto que eu confio no meu marido, a gente é o que confia menos, então a gente acha mais que a gente pode levar chifre. Aí já começa aquela coisa, se eu confio menos, eu acho que eu posso levar chifre, eu já fico pensando, não vou sair na desvantagem, já vou de sacanagem me antecipando para não ficar no prejuízo. Aí você vai tendo um ciclo de profecias autorrealizáveis. Então, mede a confiança dentro da família, a confiança na família nuclear, na família extensa, nas relações de vizinhança, nas relações de trabalho, com as instituições públicas e privadas. E o brasileiro confia menos em todas as dimensões. Uau! Olha, isso eu nunca imaginei. Isso me surpreende, assim, porque, eh A eh, gente é intenso em relacionamento, mas a gente é baixo em confiança. Então, é aquela coisa, né? Aquela coisa do carioca. Pô, passa lá em casa, mas não dá endereço. nunca Então, vai. né, Nunca a nossa palavra não conta, a gente não está engajado em pensar como é que eu te dou apoio para chegar numa meta, e se você chegar na meta vai ser bom para mim também, a gente não joga jogo ganha-ganha. Uma coisa engraçada é que as empresas dizem: "Ah, no Brasil tem problema de talento, a gente tem problema de formação", mas também os talentos que tem aí ninguém quer pagar. Uma coisa que você vê, o cara quer, pesquisa e desenvolvimento, o cara quer resultado de graça. né. Eu tenho um amigo. Esses são problemas que a gente tem. É, essa questão dos talentos, você me lembrou. Eu tenho um amigo que eu até vou entrevistar ele aqui no canal. Ele é defensor público, trabalha com direitos humanos e ele está muito presente em diversas favelas, diversos locais mais pobres, em função desse trabalho. E ele fala para mim, o Capela, você não faz ideia de como tem gente talentosa nas favelas, Sim, que são que não são aproveitadas. Eh, Aí tem vários traços culturais também. A gente sim. culturalmente acredita que o pessoal da favela é incapaz, não tem capacidade intelectual. Isso já mudou muito de um tempo para cá, né, com a internet, com as faculdades. Eu acho que É. eu nunca li pesquisas, assim, concretas dizendo, mas eu acredito que a política de cotas lá na UERJ deve ter dado algum retorno. Não sei se eu estou falando besteira, mas Agora tem uma coisa, Capela, que você vê o seguinte, a taxa de fecundidade do Brasil caiu muito. Então muitas famílias que moram na favela têm pouco filho ou nenhum filho. Muitas mulheres de classe baixa já não querem ter filho e estudam, né. Então aquele ciclo de miséria que estava relacionado com muitos filhos, com a mãe precisando, passando fome ali cuidando daquela criançada gigante sem poder sair para trabalhar, o dinheiro do marido não dando, essa questão mudou, então a gente teve uma redução da fecundidade enorme, e se você pega o IDH da favela mais pobre do Rio, que é a do Alemão, em termos de índice de desenvolvimento humano, o índice de desenvolvimento humano do alemão, num comparativo global, é médio para alto. Então, quando você olha, a gente tem mania de falar da miséria e da pobreza crônica, mas o número de miseráveis que moram nas favelas não é tão grande. As favelas cariocas, elas são classe média baixa, né, por um padrão internacional. E estão muito acima em termos de qualidade de vida do Sudeste Asiático e da África subsaariana. Então, essa é uma questão. A favela, ela existe porque o custo do imóvel é muito caro. E 50%, quase 48% do preço do imóvel é imposto. Então, se o prefeito do Rio de Janeiro fizesse um plano diretor de adensamento urbano, se a gente conseguisse, por exemplo, governo do estado e prefeito, fazer um plano de adensamento urbano e permitir, por exemplo, uma liberação de gabarito para 100 metros de altura, no entorno da Baía de Guanabara como um todo, sem desapropriação, sem nada. Quando a gente olha assim, o que que o Japão fez para verticalizar? Liberou, fez o plano diretor, óbvio, tem que ter um plano diretor, liberou o gabarito para quanto quisesse, desde que a engenharia, né, sustentasse aquilo, e liberou a empresa que vai fazer a obra para negociar com quem está no solo uma troca do espaço do solo por um espaço na torre. Então, o Japão fez isso, e era aquele monte de casinha baixa. Quando eu mudei para o Japão em 1985, a cidade era um engarrafamento insuportável, a cidade era toda espalhada, todo mundo morando naquelas casinhas de filminho de samurai.
Quando o governo chegou e fez um plano diretor e liberou o adensamento em algumas regiões, o que que acontece? Ele só falava: "Você vai lá e negocia com quem está no solo". Então você vai lá e negocia, independente se o cara está na favela ou não, ele pode ganhar uma titularidade se ele ceder o espaço do solo por um espaço na torre. Você consegue fazer isso. E você fazer uma coisa que o japonês fez para facilitar a vida, que era você reduzir muito o imposto no primeiro imóvel daquele CPF, né, não tem CPF, mas, por exemplo, você, novinho, você quer casar, você não vai ter dinheiro para comprar uma casa própria. Ok, o governo chega e diz assim: "Nessas macro torres eu já vou ganhar um montão de imposto, então eu não estou fazendo incentivo fiscal para a empresa, eu estou fazendo incentivo fiscal para você". O imóvel que a empresa vender para você, ela pode tirar imposto, é a minha política pública de moradia, porque o Hum, preço da terra no Japão subiu absurdamente, ninguém ia conseguir ter casa própria. Se você faz isso, você oferece alternativas à favela, porque a favela ela não é uma solução, ela não é um problema, ela é uma solução. Se você é pobre e o imóvel é muito caro, você vai ter que você vai morar, para você lá. vai ter que fazer a favela. Ora, se eu começo a oferecer um monte de alternativas, onde você pode morar numa região organizada, você vai diminuindo isso e vai diminuindo o tamanho da mancha urbana. O cara que teria que morar lá longe, que não consegue pagar aqui, ele vai vindo para perto, a cidade vai ficando mais rica, vai ficando mais próspera, vai ficando mais bonita. E o que eles fizeram em Chicago, quando eles liberaram o gabarito, e no Japão também, o prédio trata esgoto e lixo no subsolo. Então, você tem um processo de limpeza de água, porque começa a virar possível, se você tem torres de 100 metros, então, de 100 andares, você coloca um primeiro, segundo, terceiro andar com shopping, centro de convenção e tudo, e coloca o condomínio de moradia no topo. Então, você adensa, o emprego está ali, você dá preferência para o emprego para quem mora ali. Então, por exemplo, o cara que aceitou mudar para a torre, ele tem preferência no emprego no supermercado ali embaixo, ou no shopping, ou Hum, no centro de convenção. Você vai aumentando essa empregabilidade. Ali dentro você vai organizando a cidade. E aí tem um papel fundamental do prefeito, juntar com o CREA, com a Associação dos Arquitetos, juntar todo mundo e fazer uma discussão pública ao longo de 1, 2, 3 anos de como é que deveria ser esse projeto para evitar justamente os oportunismos, e a gente permitiria que essa população que tem renda na favela morasse num condomínio muito bem organizado. isso daí Então, serve até para você quebrar a estrutura de ter um núcleo, de ter um centro de cidade, né, e ter vários núcleos, distribuir mais a cidade para evitar concentração urbana, mas né. a não, mas a concentração hoje o que o mundo inteiro vem dizer é que a concentração é ótima. Porque se hoje 48% do emprego está ali na zona sul e centro. Se você permite que a cidade adense toda ali, você pode ter propriedade rural produzindo alface, tomate, não sei o que, ali em Campo Grande, naquelas regiões podem, retomar uma certa vocação um pouco mais rural, ainda tem bastante espaço, e as pessoas podem ir a pé, de bicicleta, de patinete, você precisa construir poucas vias, o metrô fica menor, e a cidade vai ficando muito mais rica, porque você não gasta tempo das pessoas se locomovendo de um lugar para o outro. Então, ah, Hum, Nova York fez isso, tanto que adensou absurdamente Manhattan, e morar em Nova York é muito legal, embora Manhattan seja só de espigões enormes. Chicago, quando teve o grande incêndio no porto, fez isso, Tóquio fez isso, adensou e concentrou. Isso gerou uma cidade muito mais rica. E eu acho que a hum, gente precisa olhar para isso que deu certo, porque tinha uma certa ideologia de manter as pessoas no lugar, mas ninguém quer ser mantido num lugar que precisa gastar 3, 4 horas cada vez que tem que ir trabalhar ou resolver um problema em outro canto. A cidade adensada ela é bacana nesse sentido. É claro que você vai ter um núcleo na Barra, que já está se desenvolvendo bastante nessa direção, você tem um núcleo no centro, você pode ter esse tipo de núcleo, mas é onde a pessoa trabalha e mora perto. Eu acho que os prefeitos do Rio têm um trabalho enorme de fazer isso. Se a gente tivesse plano diretor bacana de adensamento no entorno da Bahia, a gente acabava com o problema da poluição da Bahia. Então você imagina todo mundo morando em condomínios bacana, prédios altos, não sei o que, no entorno da Bahia, e a Bahia com água limpa, porque a Bahia é suja, é. porque tem muita favela no entorno jogando esgoto. Então, são coisas que um prefeito decente, um governador decente deveriam estar fazendo, que é pensar em como é que a gente resolve, porque o alastramento da mancha urbana, ela condena os pobres a morar longe. Hum.
É E hoje o interessante, pobre não tem capacidade de pagamento. Você vê, um apartamento de 3 quartos hoje no Rio está custando aí 110, 120 mil reais. Mas metade é imposto. Aí o cara vai e compra no Musema por 80, porque ele não consegue pagar 120. Então ele paga o preço de custo mais o lucro do mafioso que não pagou imposto. Se a gente adensa a cidade, fica mais barato para o pobre comprar numa região adensada do que comprar na Musema, e a gente ainda tem o benefício de quebrar as pernas, ah, das máfias que estão infiltradas ali, tanto do tráfico quanto da milícia. A gente é, tira o pobre do domínio de territórios sobre controle do crime. é Isso o verdade. prefeito podia fazer, esse plano diretor, trabalhar nessa direção. É impressionante o silêncio das autoridades públicas, prefeito e governador, sobre isso, É, quando as esse experiências no mundo são bem-sucedidas. é interessante. E aí, obviamente, né, vindo o plano diretor contemplando aí uma política de transporte correto para evitar engarrafamentos, né, porque Então, o mas é que negócio quando eu tenho a cidade adensada, eu posso fazer o planejamento no plano diretor de subir torre de 100 metros, eu já faço o plano diretor do metrô que está passando por baixo. E o Rio tem uma vantagem enorme, se a gente fizesse isso no entorno da Bahia, a gente podia usar transporte aquaviário. é mesmo. E essa é uma alternativa que a gente não usa, por quê? Porque está tudo espalhado, está tudo bagunçado, né. Mas o transporte aquaviário é uma possibilidade bastante concreta se a gente adensa em torno da Bahia. Então a Bahia ficaria limpa e cheia de barquinhas e barcaças e barcos podendo fazer esse transporte, até pontes. É mesmo. Quantos anos levaria um plano desse para ser implementado e se tornar e Aqui, transformar a cidade? se o Estado for só um viabilizador, ele liberar os gabaritos, ele criar as regras, ele, ah, ajudar nesse debate, criar as regras de ocupação do subsolo. Se o governo funcionar nesse sentido, o que eu vi em Tóquio foi quando eu cheguei em Tóquio em 1985, a cidade era uma cidade espalhada e tinha um engarrafamento monstruoso, as pessoas morando lá na Casa do Chapéu e precisando daquele monte de gente, né, ia trabalhar nos centrinhos e depois tinha no centro e tinha que pegar carro para as periferias, era um horror. Quando terminou desse momento, em 1985, até eu vir embora em 1998, isso já tinha acabado. Os grandes engarrafamentos em Tóquio tinham acabado. Você chegava no centro, em Ginza, você chegava naqueles bairros mais bacanas e tinha tudo. Então eles tinham 5 andares de subsolo com metrô e shoppings empilhado para o subsolo e Uau, tinham andares enormes em cima, mas isso foi viável justamente por causa do adensamento. Então foi um período de 13 anos, eu já vi uma transformação imensa. Se o governo não quiser fazer, se o governo só ajudar no planejamento, e nas parcerias para realizar, e deixar que a iniciativa privada negocie, viabilize, faça esses estudos, e não crie um risco que o Estado cria para empreendedor no Brasil, né. é Então se a sensacional. gente reduz risco, reduz preço reduzindo o volume de imposto, o mercado imobiliário no Rio vai explodir, porque a gente tem uma demanda reprimida de De imóvel no Rio moradia, né. enorme, com gente com capacidade de pagamento. Porque tem gente hoje pagando R$ 1.000 de aluguel no Vidigal. Quem paga R$ 1.000 de aluguel no Vidigal paga 800 de prestação de casa própria, mas aí tem as ineficiências, aí tem a Caixa exige 20% de depósito inicial, né? Aí o cara tem que pagar aluguel, aí não consegue juntar o depósito da Caixa. Pô, vamos usar fintech, vamos usar novas alternativas de financiamento que cabe no bolso. É, Então legal. eu acho que o Estado teria que ajudar justamente a organizar os fóruns de debate, o Isso. apoio à viabilização. Eu É, não. acho que em 10 anos o Rio muda, porque a gente está tendo um declínio populacional, então a nossa população já está declinando. A gente tem um aumento de renda, a gente tem um aumento de escolaridade, a gente tem tudo para dar certo. Precisa da porcaria do prefeito fazer o plano diretor e fazer com que isso funcione. Qualquer prefeito, eu não estou falando um prefeito, né? Os Uhum. prefeitos precisam sair da frente, eles precisam fazer o plano e sair da frente para que a sociedade consiga dar conta.
E dá para adensar também ao longo de toda a Avenida, Dom Helder, que passa trem no meio. Então você resolve, você aumenta a frequência de trem, você não tem que fazer metrô, você adensa nessas regiões. Então, um plano diretor de adensamento ali, permitir prédio de 50 andares, sei lá quanto, teria que chamar os especialistas, debater, chamar as universidades, debater, né. Pode pegar um galpão lá no centro da cidade, transformar ele num centro de debate em que as pessoas colocam pôster e sugestões. Pode pegar a FAPERJ e financiar projeto de pesquisa em aprimoramento urbano para as universidades colaborarem. Quer dizer, é usar os recursos que já estão disponíveis para viabilizar a colaboração. Eu acho que se fizer isso, o Rio dá um salto rápido, porque tem tudo. O problema é a baixa confiança e o volume de entraves. Né. A gente até tem, a gente tem dinheiro, né, a gente tem gente, assim, acho que talvez muitos empresários não se dispõem a investir e tal, porque já se sentem, assim, prejudicados pela carga tributária e por ter essa falta de confiança nas instituições, né. Eu acho que isso também é uma coisa que talvez seja, você não concorda não? Você acha que, por exemplo, o o empresário ele quer investir uma grana numa faculdade, lá, ele quer investir algum projeto e tal, e a administração da faculdade gera, e muitas, né, não quero generalizar, mas muitas têm preconceito, têm um receio com a empresa querer lucrar no ambiente educacional. Eu já ouvi alguns reitores comentando isso. Eh, Acho que ele talvez falta uma relação de confiança com as instituições para ele poder investir. Não sei, essa é É, uma mas pergunta, Eduardo, assim, não. assim, isso também é um comportamento oportunista safado, fala sério. Porque o que que o cara quer? Ele quer botar os pesquisadores gerando solução para ele se dando bem, a universidade não. Ele está afim de botar a mão no bolsinho? Ele está afim de apoiar? Porque se ele tiver afim de apoiar, ele pode fazer o que o Japão fez. O Japão não botava o dinheiro na mão de uma universidade. Pegava os melhores talentos das universidades e montava um hub E isso de é pesquisa e possível fazer inovação. aqui no Brasil? É claro, No todo mundo Rio trabalha como PJ. Eu trabalho como PJ, eu posso ser pesquisadora pela minha instituição de ensino ou ninguém me impede de assinar um contrato PJ e fazer isso por fora. Eu posso criar grupos de empresa que coloquem pesquisadores trabalhando. O problema é quem é que está afim de botar a mão no bolso. As hum, empresas estão colocando dinheiro, as que são obrigadas por lei. A indústria do petróleo e a indústria de energia é obrigada a colocar 1% do faturamento bruto anual em P&D. Então, coloca. E quem não é obrigado? Não coloca. E quando aparece a universidade, ah, eu passo por situações assim que são de sentar no meio-fio e chorar. Teve um empresário que foi lá na FGV falar com a gente, ele queria dar R$ 50.000 para a gente descobrir uma solução que geraria um impacto para ele aí de mais de 500 milhões. Ele queria aquilo pronto e ele queria saber qual ia ser a contrapartida da instituição. Você olha, você fala assim: botar 3 PhDs trabalhando para você não é contrapartida suficiente. é, E sério que você acha que com esse dinheirinho aqui a gente vai encontrar uma solução para você sem uma pesquisa robusta? A gente vê isso o tempo inteiro. Empresa do setor de energia que a gente foi em reunião para tentar resolver o problema da empresa, levando projeto de pesquisa necessário. Aí o cara chega, o cara da empresa, que tem que administrar o dinheiro de aplicação obrigatória. Então aquela empresa precisa botar o dinheiro ali. O cara chega e diz assim: "Não, não vou botar com vocês não, porque vocês estão estudando o desenvolvimento institucional e eu não tenho garantia do retorno". Aí a gente falou: "Não, mas espera aí, garantia de retorno é com consultoria, mas você tem esse problema, a gente pode junto descobrir como ir pensando". "Não, não, eu vou botar em engenharia, porque eu tenho esse problema aqui na linha de produção". Eu falei: "Pô, mas isso não demanda inovação. Você está tentando contratar uma universidade para não contratar uma empresa de engenharia". Aí o cara vira para mim hum, e diz assim: "Mas a lei me faculta". Canalha. O cara pega um recurso que deveria ser obrigatório de pesquisa, aí ele tenta fazer com que os PhDs de uma instituição de ensino trabalhem para ele para fazer aquilo, para ele pagar 50.000, porque se ele for contratar uma empresa de engenharia para fazer isso, ele vai ter que pagar muito mais. entendi, Então, agora por entendi a trás desse dinâmica. discurso da vitimização, tem uma resistência muito grande do empresariado. E é aquilo que eu te falei da gente ter uma revolução burguesa, né? Então, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, a Revolução Americana, a Revolução Inglesa. Os empresários se juntam para ajudar
a corrigir o processo eleitoral para dar apoio para partidos políticos que vão representar esse interesse de uma burguesia com uma certa cultura cívica, querendo gerar prosperidade da sociedade. Por que você acha que os empresários brasileiros não fazem isso, um monte deles? Porque eles vão lá e entram no capitalismo de laços. Então, isso precisa ser dito. A gente precisa acabar com o capitalismo de laços. Então, qualquer tipo de incentivo público para a empresa fazer esse tipo de coisa tem que acabar. A gente precisa, de fato, permitir que as empresas éticas apareçam, colaborem, descubram como, porque quem quer trabalhar direito também está massacrado por uma concorrência extremamente desleal com a empresa que pegou dinheiro financiado a custo de banana. É, Então, verdade. o que a gente precisa ver é se o empresariado tem maior protagonismo e apoia partidos políticos que vão representar os ideais de um capitalismo competitivo, eles não vão ter esse problema. Agora, cadê eles? Onde que É, esses empresários entendi. estiveram esses anos todos? Cadê todas as federações de indústria? O que que elas fizeram? Como é que o Estado chegou no ponto que chegou, num país que tem o sexto, sétimo PIB do mundo, que a gente passa para o sexto por uma questão de câmbio, se melhorar o câmbio agora a gente passa. Cadê a classe empresarial desse país que ficou décadas e décadas calado, vendo o Estado crescer? Por quê? Porque estavam se dando bem, É verdade. né. Como é que Lula se elegeu? Se elegeu com apoio de empresários, senão não tinha dinheiro de campanha para chegar lá. Como é que Dilma se elegeu? Como é que Bolsonaro se elegeu? Bolsonaro diz que não, mas quando você olha o quanto que custou essa campanha só de robô, eh postando e repostando coisas, alguém estava apoiando isso. Essa campanha foi cara. A É, ideia de que essa campanha foi toda espontânea por rede social não é verdade. A gente sabe que teve robô aqui, direto, pessoal que acompanha, essas coisas fala: "Pô, isso aqui é robô, isso aqui é robô, isso aqui é robô". Bom, legal. A classe empresarial está apoiando esse tipo de coisa. Esse que é um desafio para o liberalismo brasileiro, porque a gente está lutando não só contra um Estado grande e inchado, mas a gente está lutando contra oportunistas que se beneficiaram com isso a vida inteira. e que estão há décadas atravancando o desenvolvimento do país, né, no fim das contas. Estão Sim, porque são lucrando. esses caras que estão fazendo contribuição de campanha e botando político canalha lá. Então a gente precisa acabar também com essa polaridade Estado e sociedade. Estado e sociedade no Brasil andaram de mãozinha dada, o empresariado, a iniciativa privada e o Estado andou de mãozinha dada. A gente precisa acabar com isso. As pessoas ficam falando, dos bancos que lucraram. Pô, durante o governo PT, o lucro dos bancos foi uma coisa gigantesca. Ora, não somos inocentes de achar que ali estava o governo socialista versus o banco. Não estava, isso é Hum, fachada. Por baixo do pano, a gente tem esse capitalismo de laços horroroso. é impressionante. É muita coisa para melhorar, né, tipo, Eu acho assim, se o empresariado quiser se aproximar das universidades, fazer pesquisa aplicada, inovação, não sei o quê, tem que fazer um plano decente. Agora não pode querer que pesquisador trabalhe de graça. e 0800, existem o cara ganha aquele salário merreca e ainda vai trabalhar para dar um monte de lucro e não vai ganhar nada para fazer aquilo. Isso não existe. Então, quando você chega nas grandes universidades, o professor tem um baita laboratório financiado pela iniciativa privada, ele ganha porcentagem de patente pelas inovações que ele tem jogo ganha-ganha. Aqui no Brasil, o empresariado com a universidade também quer jogar jogo ganha-perde. Né? Ele bota uma merreca de dinheiro e a universidade entrega um monte de valor. Isso não existe. Eu não é faria isso. Eu não vou trabalhar de consultora. ou Fala vai sério. se mudar do país, né, porque É. que nem você falou. Você chegou a comentar, eu me esqueci, o índice de evasão de PhDs e tal, você falou que tem A muitos gente morando tem fora. você sabe que Estados Unidos, Europa, um monte de país acabou com a necessidade de burocracia e visto se você é PhD e quer imigrar. Por quê? Está drenando o PhD do Brasil a baldes, está drenando. E a gente não consegue trazer de volta.
Então o Brasil bota muito dinheiro em formação de PhD, a gente perde. Quando eu era da embaixada do Brasil, a minha meta era repatriar PhD, eu nunca conseguia, a competição era desleal. Eu tinha, assim, um cara querendo vir para o Brasil, e aí eu tinha a Texas Instruments fazendo uma proposta super agressiva, mais fulano de quem fazendo outra proposta agressiva. O coitado que ficava na embaixada do Brasil tentando arrumar emprego para o PhD voltar, não conseguia vaga nas universidades privadas, porque não tinha concurso. Na universidade paga também não tinha vaga, porque não pagava salário de doutor na época. E nas empresas privadas idem. Enquanto isso, as empresas dos Estados Unidos, da Europa, não sei o quê, fazendo ofertas em cima de ofertas para o cara ir embora. A gente perde todas. Mas é uma Ó, concorrência de empresa com empresa. A empresa brasileira não concorre para trazer esses cérebros para dentro. Não concorre. aí temos empresas Então a gente tem que enormes aqui diminuir que tem condição de investir, né. Depois sim, pega uma proporcionalmente. Tem até algumas que estão investindo um pouquinho, mas quando você olha, o volume de investimento é tão pífio perto do que os concorrentes globais, fazem, que a gente olha e fala assim: "Vamos ser engolidos pela China, vamos ser engolidos". E imagina a gente agora tendo que comprar alta tecnologia da China, vendendo commodity, vamos levar uma surra de todo tamanho. repetição da história, né, falam que a história não se repete, mas muda a roupa e está se repetindo. Sim, a gente tem que acabar com o capitalismo de laços e a gente tem que acabar com esse discurso que é empresário versus Estado. Não é verdade. A gente precisa ter um Estado que represente o conjunto da sociedade e uma meritocracia tirando as restrições das empresas que trabalham sério, para que elas não tenham concorrência desleal e nem excesso de imposto, e nem de burocracia, nem esse volume de risco. Acho que é isso. Né. Pô, show de bola, Carmen. Chegando aqui Não sei, uma assim, a gente tá parecendo papo de bar, Capela, mas não, tá ótimo. Pudesse a gente fazer isso toda semana, porque é uma aula para mim, as pessoas vão assistir, vão com certeza vão adorar, muita informação, muito conhecimento. tomara, tomara. Eu, assim, eu super acredito na sua geração. Minha geração já estou pendurando as chuteiras, a gente vai ficando mais velhinho, mas eu super acredito nessa geração que está vindo. Eu acho que com o suporte, a geração de vocês faz toda a diferença. Então, eu vou aproveitar e perguntar, você acha que eu nasci em que ano? Sou de qual geração para você? Eu acho que você tem mais ou menos a idade da minha filha mais velha. Minha filha mais velha nasceu em 90. Fico feliz, assim, eu nasci em 82, tô com 37. Sério? Você é 8 anos mais velho que ela, é. É, mas você tá bem conservado. Você tá com uma carinha não, mas assim, ainda assim, eu não fui mãe cedo. Uhum. Né, eu tive minha filha, já tinha quase 30 anos. Então você está na geração abaixo, assim, nessa geração que veio para fazer a diferença, eu acredito nisso. É, a minha geração, eu lembro que eu comecei a ter computador, assim, com 15 anos, surgia internet. Então a gente tanto que, assim, minha geração toda tem muita facilidade com o computador, já virou parte, né. Eh, Isso. Hoje em dia o pessoal tá mais ainda, hoje em dia as crianças já crescem com um tablet na mão, né. Então o Sim. potencial que tem para gerar, eh, acho que todo tipo de negócio digital, né, desde jogos até software, recursos digitais de forma geral, é enorme e eu não vejo converso trabalho com isso, né, eu sou designer de formação, trabalho fazendo sites, eh, interface digital, eu não vejo grandes movimentos, assim, e que nem você falou, encontros, eventos. Uma ou outra a gente fica sabendo, evento de marketing digital, eh, Uhum. mas não tem mesmo, não tem essa troca. Eu acho que isso Não tem. que falta mesmo. Eu tô com a cabeça aqui pensando um monte de coisa, esse papo todo, assim, Que um monte, né. conversa é bom para isso, Não, é ótimo. alimento para ideias. É isso aí, tomara que as pessoas assistam não tenho dúvida que vão refletir muita coisa e a gente vai ter eleição daqui a pouco, né, tem que torcer para muitas ideias novas brotarem, né. Você entrevistou recentemente aí o Fred Luz, né, o candidato do Novo, Sim. né, eh, fala um pouquinho dele, o que que você acha dele, das ideias dele. Sei que ele óbvio que ele é o mais indicado para falar, mas é bom ver como que a gente percebe, né, Eu acho que o Fred tem as ideias certas.
E eu acho que o Fred tem uma trajetória que fala por ele é um bom implementador, né. Então isso me dá uma confiança enorme no Fred, eu acho que vale a pena trabalhar para ele, assim, de voluntária na campanha, já me coloquei super à disposição. Eu vou trabalhar, vou fazer o que eu puder. É essa coisa, né, da gente se engajando para eleger o candidato que a gente quer, e é isso que vai fazer com que a gente tenha a cidade que a gente quer também. Então, eu acho que o Fred é um trator como executor, e ele tem umas ideias muito corretas, ele tem uma ideia uma visão muito equilibrada e ele é um bom jogador de time. Então, eu acho Uhum. que isso é uma enorme vantagem. Ele ouve e ele apoia. E eu acho que se a gente fizer isso no Rio, se a gente conseguir ouvir mais e apoiar mais uns os outros, a gente vira essa roda. É, e ele é um bom colaborador, que eu conversei com ele umas vezes pessoalmente, eu falei com ele: "Pô, Fred, eu sou conselheiro do Fluminense, vamos trocar uma ideia aí, me". A gente sabe que o Flamengo na gestão dele, né, na verdade, gestão do Eduardo Bandeira, né, e ele foi Bandeira, sim. CEO Bandeira de Mello, e ele foi CEO e ele sempre falava isso: "Não, o presidente era ele, eu fazia parte do time", e ele se dispôs: "Cara, a gente tem que conversar mesmo, os clubes do Rio têm que se ajudar, porque a gente compartilha o mesmo negócio". Então, assim, a visão muito Sim, legal de colaboração e mais do que isso, até de entendimento, né. Porque ele tem noção que não adianta sim, viver em terra arrasada, todos têm que o ideal é que a terra seja fértil para todos, né. sim, sim. Show de bola. Poxa, sucesso no seu canal. A gente ficou aqui, caramba, 2 horas falando, Impressionante. mas foi legal. O tempo voou, é sempre legal trocar ideias. Sucesso no canal, tudo de bom para você e qualquer coisa eu tô por aqui. Show de bola, cara. Muito obrigado. Fiquei honrado mesmo, admiro muito você. E Obrigada, Cacau. e aí vamos conversando, trocando ideia e contribuindo para melhorar a cidade, né. Sim. Tchau, Tchau, então. tchau. Um beijo grande. Beijo. Então vou botar pra